Iniciamos nesse momento o nosso programa Conjuntura e Movimento da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Eu sou Manuel Elídio Rosa, sou bancário e diretor da Confederação Nacional dos Bancários, CONTRAF, e diretor da Intersindical. Hoje o nosso convidado é o companheiro Antônio Cordeiro, bancário também, né, Cordeiro, da Caixa Econômica Federal, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo e diretor da Intersindical. Nós vamos iniciar tentando fazer alguns comentários sobre a intervenção do presidente Jair Bolsonaro ontem na Assembleia das Nações Unidas, da ONU, um discurso de 33 minutos, um discurso extremamente sem compromisso com a realidade, recheado em alguns momentos de ódio, de fundamentalismo, até religioso, inclusive, negando as maiores evidências que o mundo está preocupado hoje, que é a questão do meio ambiente, as queimadas que ocorrem hoje na Amazônia. Ele diz que não houve nada disso, que em alguns momentos foram os nossos índios, as comunidades indígenas que colocaram fogo. E isso nos coloca numa situação extremamente defensiva, não só no Fórum das Nações Unidas, mas perante o comércio internacional, o que nós podemos esperar um cenário bastante difícil para os trabalhadores e para o povo brasileiro em geral. Junto com isso, nós temos o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que já inicia o processo de privatização. Nós temos as chamadas operações policiais e judiciais em cima dos trabalhadores, em cima dos movimentos, e o fato da retirada dos direitos dos trabalhadores, da aposentadoria. Então, que você, Cordeiro, fizesse um comentário para a gente sobre essa conjuntura, que é um momento defensivo, mas é um momento defensivo que nós também precisamos nos organizar, nos mobilizar. Você fizesse esse comentário aqui, principalmente a defesa das empresas públicas. Primeiro, queria agradecer, Manuel, você, que é um dos articuladores desse programa Conjuntura em Movimento, feito pela Intersindical, que eu acho que é mais um espaço para a gente conversar com a população, a classe trabalhadora, de uma maneira geral, para tentar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você introduz aí alguns temas importantes. O primeiro deles é essa fala do presidente Bolsonaro ontem na abertura da Conferência Nacional da ONU, na Assembleia da ONU, e nós percebemos que foi uma situação vergonhosa para o Brasil. Esse presidente da República é completamente despreparado para o exercício tanto de chefe de governo como de chefe de Estado. Ele parece que dialoga basicamente com o eleitorado dele, que é uma pequena parcela da população e dos trabalhadores brasileiros que tem o mesmo pensamento do Bolsonaro, pensamento autoritário, cheio de preconceitos, uma visão totalmente submissa aos Estados Unidos. E ele demonstrou isso ontem no seu discurso na ONU. Por que será que ele falou de Venezuela e Cuba? Ali foi para agradar o presidente Trump, que estava lá e quer tomar o petróleo da Venezuela. E o povo da Venezuela tem resistido. O governo da Venezuela não quer dar o petróleo que é daquele país, um país soberano, para os Estados Unidos. Como não ele... não querem fazer como o Bolsonaro está fazendo com a Petrobras aqui, entregando para os americanos, para os grandes grupos econômicos da Europa, enfim. O governo Bolsonaro é um entreguista. Não é só autoritário, não é só
cheio de preconceito, não é um cara apenas com aquele discurso que ele tem. Ele é um cara submisso, é um capacho dos Estados Unidos. E ele demonstrou isso mais uma vez na Assembleia da ONU. Agora, isso mostra que, inclusive, os aliados do Bolsonaro estão sendo prejudicados. O agronegócio vai perder. Porque, obviamente, o agronegócio brasileiro tem concorrentes na Europa, tem concorrentes na Ásia, na África, e eles vão dizer que o produto do Brasil, a soja, a carne, é realizado, é um produto a partir de um processo de total desrespeito à questão ambiental. Então, o agronegócio sai prejudicado. Já saiu com essas queimadas no Amazonas, com invasão de terras indígenas, tudo isso promovido pelo governo Bolsonaro, que foi um escândalo internacional nesse primeiro período. Então, essa questão aí foi um desastre, a apresentação do Bolsonaro ontem na ONU. Prejudicou o Brasil de maneira política, de maneira ideológica e de maneira econômica. Ele não se comportou como um chefe de Estado, como um representante do Brasil nas Nações Unidas, que é respeitado. Inclusive, o Brasil tem direito de discurso de abertura. Cordeiro, para te ajudar, eu sei que você vai continuar, mas hoje nós tivemos um fato importante, que é a greve dos trabalhadores da Embraer. E a greve foi interrompida com força policial do governo do estado de São Paulo, João Dória, com repressão dos sindicalistas, os sindicalistas inclusive dominados no chão, eles batendo nos sindicalistas. E uma coisa importante, a gente ouve o governo Bolsonaro, inclusive os militares brasileiros, fazer esse discurso de nacionalismo, de pátria, mas a Embraer, Cordeiro, é a empresa que faz os drones, que consegue fazer a vigilância nas fronteiras. Então, uma empresa que deveria ser uma empresa de segurança nacional, que vigia as nossas fronteiras, foi entregue para o capital da Boeing. E agora, fiquei sabendo, Cordeiro, que é uma das empresas ligada à Odebrecht, que também faz drones e ajuda na vigilância das fronteiras, foi vendida para uma empresa israelense. Então você imagina a pátria que eles dizem defender. Se as nossas fronteiras, as empresas que fazem os drones, que ajudam na vigilância, estão sendo vendidas para o capital norte-americano e o capital israelense. Para finalizar, eu queria só para dizer o seguinte, ontem, após o discurso, o presidente ficou 1h e 15 minutos no corredor da ONU, aguardando o presidente dos Estados Unidos terminar suas entrevistas e passar. E ao cumprimentá-lo, o Donald Trump cumprimentou ele em 17 segundos. Uma coisa assim vexaminosa, você entendeu? Vexatória da nossa parte, um presidente do Brasil se submeter, na realidade, um lambibota, né? Exato. Aquilo que a gente sabe, nem o governo dos Estados Unidos respeita os lambibota, quer dizer. Então é nessa situação que nós nos encontramos, mas aí que você continuasse a sua fala, Cordeiro, sobre as privatizações. É exatamente isso que você falou, o presidente se comportou como uma pessoa totalmente submissa aos interesses dos Estados Unidos. E parecia um chefe de torcida do presidente Trump, que ele tem como ídolo, né? Então isso é péssimo para o Brasil, porque é uma política muito articulada e vinculada aos interesses dos Estados Unidos e que vai entregar todo o nosso patrimônio nacional. Você falou da Embraer, inclusive com dura repressão ao greve dos trabalhadores, que agora está sendo entregue para a Boeing. Vão entregar também o petróleo, já entregaram o pré-sal, já entregaram a distribuição dos combustíveis no Brasil, a BR Distribuidora já foi privatizada, e ele quer também entregar a Amazônia para os Estados Unidos, que é para fazer ali a exploração tal, e espantar os índios. Então é um tipo de colonialismo diferente feito pelos Estados Unidos no Brasil,
e o governo Bolsonaro funciona como um capacho, um lambe-botas, um entreguista. A base de Alcântara, né, Cordeiro? Exato. A base de Alcântara também está sintonizada nisso. O presidente Bolsonaro, na realidade, não é só a expressão do que ele foi ontem na Assembleia da ONU. O presidente Bolsonaro, ele tem todo um projeto que significa um retrocesso na democracia brasileira, que já é frágil, significa um retrocesso nos direitos sociais, haja vista a reforma trabalhista, a reforma sindical, da Previdência que ele está promovendo, que retira direito dos trabalhadores e do povo brasileiro de uma forma como nunca houve na história. Nem a ditadura militar retirou tantos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro quanto o governo Bolsonaro. Ele, sem sombra de dúvida, é o pior presidente da história do Brasil. Nesses 9 meses ele já está demonstrando isso. Ele é pior que o Collor, pior que o Temer, inclusive, porque ele está radicalizando mais a política econômica entreguista do governo Temer, a política liberal do governo Temer, que já começou lá atrás no processo de reforma trabalhista, e o governo Bolsonaro está acentuando. E como se não fosse isso, ele resolveu agora privatizar tudo, entregar empresas do povo brasileiro para a iniciativa privada. Então, as pessoas não estão entendendo que ele está cometendo um crime. Ele está entregando o patrimônio público brasileiro a preço de banana, inclusive. A preço de banana. Eu sou empregado da Caixa Econômica Federal. Ele pretende privatizar a Caixa Econômica Federal. Nós somos bancários, Manuel. Você acredita que o Bradesco vai patrocinar o programa Minha Casa e Minha Vida? Que o Bradesco vai patrocinar o programa da Bolsa Família, vai conseguir gerenciar o PIS, o Fundo de Garantia, vai fazer financiamento habitacional, como faz a Caixa Econômica Federal? Óbvio que não. Os bancos privados têm interesse em financiar moradia para a classe média alta. Então, a Caixa Econômica Federal ela é um banco do povo pobre, que tem agência espalhada pelo Brasil inteiro, que atende a população de baixa renda, que faz conta bancária para a população de baixa renda, que tem essa inclusão, essa bancarização que a gente chama, de que as pessoas humildes podem ter a sua conta bancária, podem fazer o seu financiamento habitacional com juros menores, e tem todo esse conjunto de programas sociais e programas de desenvolvimento que é efetivado pela Caixa Econômica Federal, como um banco público. Agora, o Banco do Brasil também, que inclusive você estava comentando fora do ar, que eles já estão entregando para o capital estrangeiro, é um banco fundamental para a agricultura, especialmente para a agricultura familiar. É o Banco do Brasil que financia a agricultura do nosso país. E 70% dos alimentos que vai na mesa do trabalhador, da sua família, ele vem da agricultura familiar rural, que é financiada pelo Banco do Brasil. Então será uma tragédia, tanto para a agricultura, como para a habitação, como o povo pobre, a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então outras empresas nem se fala. O Correio está no Brasil todo. É um instrumento muito importante de entrega de mercadorias, de produtos que as pessoas compram, e ele quer entregar o Correio para o capital internacional a preço de banana. Cordeiro, como advogado, como uma pessoa que fez a luta pelos direitos humanos, um dos fundadores da CUT, das grandes centrais, que sempre participou das nossas lutas, eu sei que é um discurso difícil a gente conversar com as pessoas, porque as pessoas muito dizem, mas isso aí não tem nada a ver, que você falasse um pouco sobre a defesa da democracia. Porque nós estamos num período onde os direitos democráticos estão sendo atacados, o Estado de Direito não se respeita mais, o golpe que se iniciou com o impeachment, que a própria autora do impeachment diz que não havia pedalada fiscal nenhum, o governo Temer no Roda Viva que reconheceu que foi golpe. Então me parece que a democracia brasileira está
sendo bastante atacada. O Supremo Federal tem acovardado, não tem resgatado a defesa da Constituição, do Estado de Direito. E nós temos o presidente Lula, que hoje é reconhecido no mundo inteiro como um preso político. Exatamente. Que você falasse um pouco dessa bandeira da democracia, que nós do movimento social, do movimento sindical, nós precisamos defender também, porque isso também está sendo atacado. Então, é uma questão muito importante que você está colocando, que é a defesa da democracia. A democracia brasileira já é uma democracia bastante frágil, porque prevalece o poder econômico, prevalece os interesses dos grandes grupos econômicos nas disputas eleitorais. O problema é que esse tal mercado e esses grandes grupos econômicos, nem a democracia deles, que favorece eles estão bancando. O que eles fizeram com a presidente Dilma foi um absurdo. Destituir uma presidente sem qualquer crime de responsabilidade. Destituir uma pessoa que teve mais de 54 milhões de votos e colocaram lá um presidente para destruir direito dos trabalhadores, que foi o presidente Temer. Então ali foi um golpe à democracia, um golpe articulado pelos grandes meios de comunicação, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público Federal, pelos grandes grupos econômicos que tinham interesse em explorar ainda mais os trabalhadores e entregar o patrimônio público para o capital internacional. Então, a destituição da presidência Dilma está nesse contexto. E como se não bastasse destituir a presidente Dilma, eles condenaram e prenderam o ex-presidente Lula, sem qualquer tipo de procedimento legal, de direito, de garantia, de defesa. Foi um troço totalmente manipulado. Para quem se lembra da eleição do ano passado, o presidente Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. O presidente Lula ganhava a eleição do ano passado no primeiro turno. Daí o Moro, que é aliado do Bolsonaro, que foi adversário do Lula na eleição do ano passado, ele inventou um jeito de condenar o Lula. Então fez ali uma combinação com o Ministério Público Federal, teve uma acusação falsa, um julgamento falso e apoiado por todos os meios de comunicação. E fazendo esse tipo de manipulação, eles conseguiram condenar e prender o Lula, sem qualquer tipo de motivo. Cordeiro, eu queria que você comentasse um pouco. Me parece que está sendo criado várias frentes, inclusive em defesa das empresas públicas, mas frentes aonde a gente começa a discutir a revogação de todas essas medidas que estão sendo tomadas pelos governos ilegítimos e golpistas, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, da gente começar a debater isso com a população. Então, essas frentes que têm vários deputados, vários partidos de revogação dessas medidas, de defesa das empresas públicas e de mobilização e unidade de todas as pessoas que são contra essa política que está sendo implementada aqui após o golpismo no Brasil. Então, que você falasse um pouco, me parece que na semana que vem nós já temos a mobilização e greve até do setor da educação, que o Bolsonaro está sucateando todas as universidades, e vários encontros dessa frente em defesa da soberania, da democracia, dos direitos, que você finalizasse o nosso bate-papo hoje falando sobre essas mobilizações e sobre a unidade de todas as pessoas que estão contra essa política aí do pós-golpismo. Então, nós participamos nessa semana de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cujo objetivo foi constituir uma frente parlamentar e popular em defesa da soberania nacional e contra as privatizações. Isso. Então foi bastante representativa, nós da Intersindical estávamos lá, estava também a CUT, a CTB, os petroleiros, os trabalhadores dos Correios, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, os trabalhadores da Petrobras, enfim, todos os trabalhadores de empresa pública, bem como aqueles que defendem o patrimônio brasileiro, estavam presentes.
E cabe aqui destacar a importância da participação do ex-senador Roberto Requião, que ele teve uma participação brilhante, uma pessoa que conhece a realidade do Brasil, uma pessoa que defende a riqueza do nosso país, que defende o patrimônio público, que defende os interesses do povo brasileiro. Então tiveram lá outros senadores, deputados federais, deputados estaduais, sindicalistas, líderes do movimento popular e social, empregados de empresa pública. Então foi um lançamento fabuloso dessa frente aqui no estado de São Paulo, que está sendo lançado em todos os estados. Então está tendo resistência, está tendo luta, e nós vamos impedir que esse governo fique vendendo o patrimônio público brasileiro e retirando os direitos dos trabalhadores. É por isso que esse tema que você fala da revogação de tudo que ele fez é importante. Então nós vamos ter um novo governo nesse país. Com certeza nós vamos ter um governo democrático e comprometido com os trabalhadores para substituir esse governo entreguista, esse governo lambe-bota dos Estados Unidos, que retira direito dos trabalhadores para baixar o valor da folha de pagamento. Então nós estamos não só resistindo contra essa retirada de direitos e venda do patrimônio público, como estamos lutando. Na semana que vem vai ter um grande ato em defesa do patrimônio público, em defesa da Petrobras, no Rio de Janeiro. Um grande ato. Os trabalhadores da educação estão mobilizando também no Brasil inteiro na semana que vem, em defesa da educação, porque ele está sucateando a educação, está retirando os direitos da educação, as verbas da educação, de uma maneira que vai acabar com a pesquisa e o ensino público universitário no nosso país, além de prejudicar o ensino básico. E junto com tudo isso, né, Cordeiro, a gente encerra hoje dizendo que nós da Intersindical também estamos em Brasília, junto ao Senado, porque a malfadada reforma da Previdência, aonde nós sabemos que é uma farsa, os dados foram totalmente manipulados, segundo os professores da Unicamp, pelo governo. Os parâmetros de cálculos estão todos errados, o que diz que tanto a Câmara dos Deputados como o Senado está votando uma reforma onde os dados não condizem com os cálculos feitos pelos estatísticos e economistas da Unicamp. Então, nós temos uma reforma que irá prejudicar milhões de pessoas, que está sendo feita em cima de dados fraudados, e nós precisamos resistir também na semana que vem no Senado Federal e dizer a todos os trabalhadores que nesse momento é necessário a gente acompanhar o debate político, ver os veículos que não estão vinculados à grande mídia, para a gente preparar a nossa resistência e garantir os nossos direitos. Então, agradecemos aqui a participação do companheiro Cordeiro e de todas as pessoas que estão nos acompanhando e ouvindo nesse momento. Vamos nos preparar para a semana que vem, para a resistência na educação, a resistência na reforma da Previdência que eles vão tentar finalizar no Senado, né, Cordeiro? Exato. E a resistência em defesa das empresas públicas. É isso, agradecemos a todo mundo e até a semana que vem.